Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por mais um dia. Agradecer a Nota Contra pelo evento, a todos os participantes, alguns de cidades do interior, outros de outras unidades federadas. É um prazer recebê-los aqui em Cuiabá, né? Tem aqui vários auditores da Prefeitura Municipal de Cuiabá, os novos auditores que serão, só corrigindo o mestre cerimonial, serão empossados no próximo dia 8, né? Mas sejam bem-vindos, já fazem parte aí da equipe da Secretaria de Fazenda de Cuiabá. É um fato importante, porque eu acho que o último concurso realizado pela Prefeitura de Cuiabá foi em 1992, né? 90. Foi 90. Então, aí faz tempo que a Prefeitura não recicla seus quadros. Isso é muito importante, porque oxigena e traz novas experiências. É claro que você não pode desprezar a equipe antiga, porque tem a vivência, tem a experiência, e cabelo branco é muito importante. É claro que as mulheres pintam, né, Jobene? Mas tá bom, gente. Olha, eu queria aqui dizer para vocês que durante esse um ano que eu passei à frente da Secretaria de Fazenda, eu tive uma experiência muito rica, que foi ocupar o cargo de diretor jurídico da Brasf. E eu até comentava com o Vivaldo que durante esse um ano eu inúmeras vezes, saía daqui de manhã e voltava à noite nas discussões dos projetos de lei, tanto da Câmara quanto do Senado. Tanto discutindo Simples Nacional, 116, IPTU, ISS. E é claro, tá? A gente percebe que é uma luta meio inglória, porque são pouquíssimas as capitais, pouquíssimos os municípios que ficam à frente dessas lutas, né? E de vez em quando nós somos atropelados. Literalmente a palavra é essa, atropelados. Eu estou colocando isso porque no projeto do Simples, eu pessoalmente tive 4 vezes no gabinete da relatora, da senadora Marta Suplicy, quando discutia um limite de 14 milhões e 400, quando discutia a questão do salão amigo, tá? Discutia a empresa simples de crédito, e que a gente era radicalmente contra, o fisco, e aí eu falo como fisco, o fisco era radicalmente contra, porque é um absurdo você regularizar a agiotagem, é um absurdo, você regulariza a agiotagem através do Simples Nacional. Você já pensou se alguém pudesse emprestar até 14 milhões e 400 na alíquota do Simples Nacional? É um absurdo, né? Depois de muita luta, depois de muita batalha, a gente conseguiu alguns avanços na PLC 125. Alguns avanços, tá? Mas eu não vim falar de Simples, eu vim falar da Lei 116. Eu queria que passasse para mim aí o slide, por favor, tá? Basicamente são 3 pontos, e foram os 3 pontos que na administração do presidente da Câmara, ora deposto do cargo, né, ele realmente atropelou o processo legislativo, tá? Atropelou. E todos esses itens existiam emendas e projetos parados de 2012, 2008, 2009, 2013. Vocês vão ver um slide na frente. Nós temos aí projetos que estavam parados desde 2007, relativos à ISSQN, que foram pensados em 2016 e que foram colocados em pautas e que foram votados, tá? É claro que só não foi para a sanção presidencial, porque houve algumas modificações e aí volta para a casa de origem. Então, se era um projeto do Senado, o Senado aprovou,
Foi para a Câmara votou, só que com algumas emendas, então tem que voltar para o Senado novamente, porque a emenda é de origem no Senado. E vice-versa, quando era a Câmara, projeto da Câmara, foi para o Senado passou, volta para a Câmara de novo para finalizar. Passa o slide, por favor. Pode passar. Bom, a briga nossa, a briga dos municípios, em geral, é com relação ao Pacto Federativo, né? A gente usa uma expressão que o município é o patinho feio. Por que o patinho feio? Porque a União tem o poder, detém o poder, fica com a maior parte dos tributos, depois vem o Estado e depois vem o município. E a gente percebe uma interferência direta, principalmente da União, tirando alguns tributos do município. Nós tivemos agora, recentemente, uma instrução normativa, tá? Para quem não sabe, que tirou de nós o imposto de renda sobre o trabalho, sobre as prestações de serviços dos prestadores de serviços para os entes municipais, através de uma instrução normativa, que tivemos que ir brigar. A Abraço fez uma briga ferrenha e conseguimos reverter essa situação, porque o imposto de renda, como todos vocês sabem, ele sobre o trabalho assalariado, ele não é recolhido para a União, ele fica já direto nos cofres públicos e também dos prestadores de serviço, né? Só que, através simplesmente de uma instrução normativa, a Receita Federal disse: olha, a partir do mês que vem, todos os municípios têm que colocar na sua DCTF, tá? E passa a recolher sobre os prestadores de serviço. Então, a empresa de vigilância, a empresa de limpeza, aquele trabalho assalariado, aquele imposto de renda também ficava conosco. De um mês para o outro, eles mudaram simplesmente por instrução normativa, ou seja, é a briga do Pacto Federativo. Cada um quer defender o seu interesse. Nós entendemos que tem algumas lacunas aonde o ISS pode ser ampliado. A lista da 116 pode ser ampliada. Passa para mim, por favor. Nós temos aí, mais ou menos, a lei é de 2003, é mais de uma década que a gente não atualiza a lista. Nós não conseguimos ampliar o nosso escopo de tributação, tá? E com o advento dessas emendas que hoje estão na casa, que estão prontas para serem sancionadas, a gente acredita que a gente vai ter uma ampliação considerável. Ela está pensada, a PLP 61 de 2015 e a 59 de 2015 aqui, ela está pensada, a PLP 34 de 2011. Ou seja, eram matérias que estavam paradas na casa desde 2011 e que nunca tramitaram. Em 2016, Eduardo Cunha no poder, normalmente os projetos todos de 2015 foram de deputados ou senadores do PMDB que entraram com a mesma matéria e foram pensadas, os antigos foram pensados aos novos. Se a gente pegar a PLP 61 de 2015, ela trata sobre o ISS de leasing e o ISS de cartão de crédito e de débito, tá? Que basicamente todos vocês sabem. Passa para mim, por favor. Que conforme o artigo 3º, nós temos, conforme o artigo 3º, o ISS no leasing, no cartão de crédito, ele é recolhido, segundo decisão do nosso Supremo Tribunal, na sede das operadoras, correto? Basicamente, essas operadoras estão sediadas aonde? Em Barueri, São Paulo. Por quê? Porque lá tem uma carga tributária menor, né?
Eu coloquei ali Santo Antônio, porque no passado aqui tem um monte de auditor aqui da Prefeitura de Cuiabá, se recorda que a construção civil de Cuiabá, isso não ocorre mais, mas já ocorreu aqui, grande parte das construtoras abriu uma sala comercial em Santo Antônio, porque a carga tributária de Santo Antônio era menor do que aqui na construção civil. Tá? Isso hoje ocorre principalmente no sistema financeiro, que é onde a gente tem a maior dificuldade de arrecadação. Para você pegar hoje, estava conversando com um colega, para a gente pegar hoje a movimentação do Decred, tá? De cartão de crédito, de débito ou de débito, é uma dificuldade muito grande, mesmo havendo convênio com os outros entes federados, mesmo havendo convênio com a Receita ou com o Estado. Hoje, é fundamental para os senhores que são auditores terem uma relação harmoniosa com o fisco estadual, porque é muito mais fácil a gente conseguir as coisas com a Fazenda Estadual do que com a Fazenda Federal. Me desculpe aqui se tiver algum auditor federal, mas é a realidade. É a realidade. Não que você pode até ter um relacionamento maravilhoso com o delegado, você pede, você protocola, só que o tempo de resposta não é o tempo de resposta que o município deseja. Tá? E no Estado a gente tem conseguido essas informações com maior facilidade. Bom, nesse caso, o que essas alterações da Lei Complementar 116 prevê, da PLC 51, é basicamente que no leasing, no cartão de crédito, ela seja uma exceção do artigo 3º, não no local aonde o prestador está instalado, e sim aonde ocorreu a operação, tá certo? Então, veja bem, se eu faço um arrendamento hoje mercantil, eu compro um caminhão através do sistema de leasing, esse imposto não fica aqui em Cuiabá, apesar de eu ser morador de Cuiabá. A alteração que a gente propõe e a alteração que foi encaminhada e que passou na Câmara dos Deputados é que essa tributação fique no município do tomador do serviço. Ou seja, se eu fiz a locação, eu contratei o leasing e eu moro em Cuiabá, que esse imposto fique em Cuiabá. Então, isso passou na Câmara, tá certo? Bom, outra coisa é com relação ao cartão de crédito. A tributação passará a ser aonde está a maquininha. Se a maquininha está no salão de beleza, tá? Aqui no La Provence, então esse imposto de débito e crédito vai ficar aqui. É claro que a gente vai ter uma dificuldade de ter essa informação, porque a gente sabe que as operadoras de cartão, hoje, instaladas em Barueri, elas vão dificultar para que a gente tenha essas informações. Mas, com o advento da nova legislação, esse problema acaba. Por favor, pode passar. Bom, aqui é o artigo 4º, eu fiz uma anotação aqui, que é importante, que é relação... Pode passar, por favor, pode passar. Aqui. As principais modificações, né? O arrendamento mercantil, é aquilo que eu disse, o STJ decidiu no final de 2012 que o local devido ao recolhimento do ICS é na sede da empresa, né? Ele tornou isso aí um ato perfeito, perfeitualização, na prestação de serviço, ou seja, ele acabou com a discussão. A gente sempre teve essa discussão. A proposta apresentada pela 385 e pela 61 de 2015, pelos dois projetos de lei, tanto da Câmara como do Senado, é colocar o serviço de leasing de arrendamento mercantil como sendo um serviço das exceções do artigo 3º, tá? Para tornar possível o arrendamento no local do tomador de serviço, Cuiabá, que é aquilo que eu disse. Ali é um dado da Associação Brasileira de Leasing, que diz a evasão de receita. Então, veja bem
quanto é que os municípios brasileiros, em geral, perderam com essa decisão do STJ nos últimos, de 2008 a 2013. Exatamente 19,7 bilhões em ISSQN. Tá? Esse dinheiro deixou de entrar nos cofres dos municípios, em geral. Pode passar, por favor. Bom, cartão de crédito, cartão de débito, tá? O local devido do recolhimento do ISS é na sede da empresa prestadora de serviço, o que gera uma injustiça fiscal muito grande, né? O que a gente propõe, o que foi proposto e foi... isso aqui, gente, quando eu falo assim, foi proposto e já foi aprovado, tá? Então, foi aprovado na casa, vai para outra casa. Então, isso aqui foi aprovado na Câmara e vai agora para o Senado. O texto aprovado na Câmara foi esse, com um trabalho muito árduo da Frente Nacional de Prefeitos e da Associação Brasileira dos Secretários de Fazenda, aonde a participação efetiva, eu não tenho vergonha de falar, foram de 3 estados: Estado de São Paulo, Estado de Mato Grosso e Estado do Ceará. Só esses 3 estados estiveram presentes em todas as reuniões, em todas as discussões, com os deputados relatores, principalmente, aí é inegável a contribuição do Estado de São Paulo, porque eles vão com aparato, vão com informações, vão com subsídios, discute e com propriedade. Então, assim, se tem alguém que tem muito mérito, são esses 3 estados, tá? Que realmente brigaram para que isso acontecesse. Então, proponho acrescentar mais uma exceção no artigo 3º, para que o local do pagamento do ISS, né, do Serviço de Administração de Cartões, seja o tomador de serviço, o lojista, no caso, aqui em Cuiabá. Tá? Ou Cuiabá, ou o cara que tem o cartão em Santo Antônio, o que tem em Campo Grande, né? E não mais na sede da operadora do cartão. Com isso, nós teremos efetivamente um incremento de receita. Pode passar. Aqui é a mesma coisa, a gente coloca aqui o que seria a evasão de receita nos últimos 5 anos, é o dado da ABESC, junto com a Brasf. A gente teve uma evasão de 2,44 bilhões nesse segmento de débito e crédito de cartões de crédito. Pode passar, por favor. Bom, Construção Civil, isso é para você aí, senhor, tá? A proposta que passou é que não haja dedução do material adquirido pelo prestador de serviço. Tá? Porque hoje a gente tem uma confusão, né? Nós que somos auditores, temos uma confusão, porque algumas cidades aplicam 40-60, outras cidades aplicam 50-50, pode abater 50 de material, pode abater 60, em outras é aquilo que o construtor efetivamente apresentar de nota, né? Então, e na realidade, o entendimento, lá no passado, havia uma briga muito grande, aqui em Cuiabá, quem é um pouquinho mais antigo sabe, nós, por exemplo, eu enquanto advogado, que advogava contra a fazenda pública, estadual, várias vezes nós entramos com ações que as construtoras não eram contribuinte do ICMS, sim do ISSQN, aí o Estado veio e criou uma coisa chamada FUPIS. Aí os construtores aderiram ao FUPIS, então para os novatos aí, depois deu uma estudada nisso, aderiram e passaram a ser contribuinte do ICMS, quando na realidade a construção civil é uma prestação de serviço. Tá? Então, é isso que a gente propõe, é isso que foi aprovado, depois de uma... Assim, esse aqui foi o ponto mais difícil a passar, tá? Que eu acredito que no Senado a gente não consiga manter, estou sendo sincero, não acho que a gente não consegue manter, tá? Porque o lobby vai ser muito grande, tá? Mas se isso aqui passar, nós temos um incremento fantástico
de receita. Tá? Passou na Câmara, passou apertado na Câmara, mas no Senado eu acho difícil a gente conseguir essa alteração na 116. Mas seria para nós, assim, de grande vantagem para os municípios, e acabaria essa discussão, se é 40, se é 50, se é o que ele apresenta de nota. Aí ele apresenta de nota, ele põe nota fria, ou ele cria despesa, né? E com isso seria única e exclusivamente contribuinte do ISS-QN. Elaboração de programa de computadores, tablets, smartphones. Hoje a gente tem esses vários apps que são criados, e tem apps que são criados em todas as unidades federadas, em todas. Ok, obrigado. Então, eu vou passar rápido. Processamento ou armazenamento de dados ou hosting. Eu vou dar um exemplo claro aqui, ela não vai gostar, mas é um exemplo claro. O nosso sistema de ISS-QS está instalado num hosting lá em Campo Grande. E a gente não consegue mensurar essa tributação, porque a lei não é clara. Né? Nós temos hoje vários prestadores de serviços de informática que o sistema está na nuvem, está em outro estado, está em outra unidade. Como é que a gente tributa isso? E ele é um prestador de serviço de ISS-QN. Então, nós temos que colocar ele como uma exceção na lista e passar a tributar. Correto? Seção de uso de patente, confecção de lentes oftalmológicas sob encomenda. Porque nós temos duas coisas claras, né? Uma coisa é aquela lente colorida que as mulheres chegam na loja e está pronta, já vem lá, tem azul, tem tal, é pronta. Então, aquilo lá é um produto, aquilo lá é tributado pelo ICMS. Agora, aquela lente que você vai no médico e ele manda você, e você pede para fazer especificamente, aquela lente ela é entendida como uma prestação de serviço. Então, existe uma diferenciação clara nisso aí. Tá? E estaria incluído também como novos itens da lista da 116. Passa lá, pode passar. Aplicação de tatuagem. O mais importante que eu acho aqui, gente, é o 2 aí. Todos vocês conhecem código de barras. Todo mundo já ouviu falar numa expressão chamada RFID. Correto? Radio Frequência Identification. O que é isso? Código de barra e etiqueta. Isso é uma prestação de serviço e que não é tributada. Tá certo? Hoje nós temos fazendas aqui da JBS, que o boizinho tem um chipzinho na orelha lá, ele controla por radiofrequência, isso é uma prestação de serviço e não está na nossa lista da 116. Que é o item que eu acho que é mais importante, porque é uma coisa que é de tecnologia, que é de futuro e que vai ampliar consideravelmente a receita dos municípios. Tá? Bom, o resto ali é composição gráfica, guincho intramunicipal, guindaste e içamento. Hoje nós temos um grande problema, que a grande parte dos guinchos, é locação. Mas eu ainda não vi nenhuma locadora de guincho locar o guincho sem o operador. Eu não conheço. Tá? Aqui nós temos, vamos falar de Cuiabá, nós temos o Marcon Guinchos. Né? Todo mundo já viu na rua, Marcon Guinchos e tal. O Marcon Guincho, ele não loca o guindaste, ele loca o guindaste com o operador. Então, descaracteriza, sai da exceção e passa a ser tributado como contribuinte do ISS-QN. Ok? Pode ir. Meu tempo está esgotando. Essa aí é a PLP 173/2015. Eu vou falar rapidamente. O que muda na legislação é que ela altera a lei de responsabilidade fiscal, tornando obrigatória a revisão da base de cálculo do IPTU, predial e territorial, em periodicidade não superior a 4 anos. Por exemplo, o Código Tributário de Cuiabá, tá? O Código Tributário de Cuiabá diz que até o 3º ano tem que ser encaminhado para a Câmara Municipal. Aí, quando está no 3º ano, o prefeito encaminha para a Câmara, no outro ano é um ano eleitoral, os vereadores se recusam a votar porque é impopular, que a maioria deles são candidatos à reeleição. Com esse projeto de lei, que já passou, tá? Já passou e já foi para o Senado, e esse aqui com certeza vai ser aprovado, eu não tenho dúvida que o Senado também vai aprovar, e vai aprovar rapidamente. Encerra essa discussão e o IPTU, a cada 4 anos, tem que ser revisto. Pula, por favor. E, na revisão,
o município já pode fixar o percentual para os próximos 4 exercícios. Então, vamos dizer o seguinte, olha, vamos alterar a nossa planta de valores, vai ser revisada e vai ser lá 30%, ou 40%. Nós vamos colocar 10 no primeiro ano, 10 no segundo, 10 no terceiro, 10 no quarto. Isso já vai estar claro na LRF, independente de questões políticas. Tá? Porque aí todo município fica obrigado a revisar e já fica os valores estipulados quanto será de cada exercício. Você não fica dependente do poder legislativo e isso traz uma certa tranquilidade para a Fazenda Pública Municipal, que pode prever com normalidade e fazer uma previsão de fluxo de caixa, né? E com isso melhora a arrecadação do IPTU. Não era a pauta, mas é assim, é uma das emendas que está correndo, tá? E que é muito importante vocês saberem. Vamos lá. Isso aqui é do senador Márcio Crivella. A gente foi radicalmente contra. E aí é que eu digo que a gente é atropelado, tá certo? E por isso é que cada auditor, cada prefeito tem que fazer um trabalho com os seus deputados e com os seus senadores. Estou encerrando. É o seguinte, o que acontece? Hoje os templos, eles têm a imunidade. Eles estão estendendo isso para imóveis locados. Quer dizer, gente, assim, eu fui em 2 reuniões. O cara estava o Seron e o Jurandir. O Seron é o secretário de Fazenda de São Paulo. O cara nem recebeu a gente, mandou assessor receber a gente. Nós fomos discutir, esquece. Passou, botou em pauta e aprovou no Senado. Tá? Você pode ver que é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional no Senado. E que vai passar sem problema nenhum. Ou seja, não só os templos, que são de propriedade, hoje a gente sabe, com todo respeito, tá? Eu sou católico, respeito as outras religiões, a Igreja Católica é a maior detentora de imóveis no Brasil e os imóveis mais caros. Você pega a Igreja Matriz, está no melhor lugar da cidade, ela é imune. Tá? Desculpa, isenta. Agora, nós vamos estender isso para todos os imóveis locados. Aí vocês pegam as igrejas pentecostais, elas normalmente elas locam imóveis. Correto? Então, nós vamos ter uma perda de receita considerável. Eu acredito que isso aí já passou. Nós não vamos ter como reverter, dificilmente se reverte isso, porque a bancada religiosa é muito forte. E não temos como reverter. Pode contar como um ponto negativo na receita do IPTU do ano de 2017. Tá? Porque isso aí aprova até o final do ano. Pode passar. Bom, Simples Nacional, eu vou deixar, porque tem um colega que vai falar, só que eu participei bastante das negociações, a gente era contra, principalmente, o aumento do limite. Graças a Deus, o limite ficou em 3.800, né? Graças a Deus. O limite proposto pela senadora Marta Suplicy era 14.400, 14.400.000. Era uma aberração. E aí eu entendo isso agora, porque ela é candidata a prefeita em São Paulo, e ela tem chance de ser eleita, e não queria se indispor com o segmento empresarial. Então, um limite desse, 14.400, era um limite absurdo. Ficou em 3.800, pode passar rapidinho. O que eu queria só dizer aí, que é o seguinte, foi criada a empresa Simples de Crédito, uma coisa nova, tá? Nós perdemos também a tributação do tal do Salão Amigo. Salão Amigo, todo mundo sabe, num salão de beleza, a cabeleireira, a manicure, ela não é uma funcionária, ela é uma prestadora de serviço e que recebe 50% e 50% é do salão. Então, e antes a tributação era sobre o serviço, sobre o valor. E agora eles vão poder deduzir isso. Uma outra medida que é
antipática, ao ver para o fisco, é o enquadramento das empresas de bebidas alcoólicas no Simples Nacional até esse limite de 3.800. Isso foi feito para beneficiar aquelas pequenas vinícolas do Rio Grande do Sul, tá? Mas, como todos os auditores aqui sabem, nós temos a questão da parafiscalidade. Bebida e cigarro, no mundo inteiro, é sobretaxada, porque ela tem um dano prejudicial à saúde. Então, ela traz um custo embutido para o Estado. Tá? Então, nós entendíamos que não caberíamos enquadrar essas empresas, mesmo sendo um pequeno produtor, a cerveja Louvada aqui de Cuiabá, mesmo ele sendo um pequeno produtor. Por quê? Porque é prejudicial à saúde. Então, tem que ter uma sobretaxa. Não poderia nunca ser enquadrado no Simples. Nós perdemos isso passou, eles foram enquadrados. Tem mais um item que é importante aqui, nessa questão da PLC 125, que é o parcelamento. Quer dizer, hoje, a Brígida não está aqui, mas a Jobim está aí, é o seguinte: o micro e o MEI vão poder parcelar em até 120 meses. Gente, 10 anos de parcelamento. É um absurdo. Me desculpe, mas é um absurdo. Tá? E com um detalhe, esses 120, a parcela máxima é mínima de R$300, tá? E para o MEI de R$150, 120. Ou seja, nós sabemos, nós que somos do fisco, eu posso falar isso hoje, nós somos do fisco, a gente sabe que a maior evasão de receita do ISSQN, ela migrou para os micros e para os MEIs. O governo aqui matou a gente, porque 120 meses de parcelamento, nós estamos falando de 10 anos, gente. 10 anos. Com redução de juros e multa. Ou seja, eu vou ser inadimplente sempre, nós vamos tirar o cara do cadastro, nós vamos inabilitar ele, no outro ano ele se reenquadra de novo, ele parcela o anterior, 120 meses. Fizemos uma administração tributária fantástica e vamos ter uma evasão fantástica de receita do ISSQN. Eu, particularmente, acho, tá? Esse projeto, ele passou no Senado, passou desse jeito, estou com a redação final aqui. Quem quiser depois é só me pedir, pede aí, pessoal. Eu tenho o projeto final da lei, o projeto final passou já, tá certo? Ele só não foi sancionado ainda, porque teve uma alteração que tem que voltar, porque como ele era da Câmara, teve uma alteração, mas na Câmara Municipal, na Câmara Federal vai passar também, porque hoje nenhum deputado e nenhum senador vai votar nenhuma matéria que implique em aumento de carga tributária, sempre simplificação. Eu acredito que nós vamos ter uma migração muito grande, maior ainda, para microempresário e para MEI. Tá? E, com certeza, vamos ter que trabalhar muito em termos de informação, de cruzar informação, para desenquadrar o contribuinte de MEI e de micro, para que ele volte a ser um contribuinte normal, só que aí, um ano depois, ele volta novamente. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho constante de fiscalização para o desenquadramento. Porque nessa modalidade aí, nós efetivamente vamos ter uma evasão fantástica. A gente tem alguns avanços na 116, mas em compensação, na 125, nós tivemos, assim, fomos patrolados, esquece, e foi uma decisão única, exclusivamente política, porque a senadora relatora é candidata a prefeita e tinha interesse que esse projeto passasse. Tá? Gente, é isso. Muito obrigado. Agora, faço um apelo aos senhores.
a todos, sem exceção. Quando entrar projeto de matéria tributária de qualquer natureza, gente, ligue para os deputados, ligue para os senadores, mande e-mail para o gabinete, para o assessor, o senhor está equivocado, esse projeto não é assim. Eu vi que isso faz diferença. Eu quero fazer um agradecimento aqui a 2 senadores do nosso estado. Tá? 2 senadores suplentes. Um é o lá de Rondonópolis, o Zé Medeiros. Tá? Outro, Alcidinho dos Santos. Todas as vezes que nós saímos daqui, que íamos para lá, por favor, isso aqui é assim, 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 vamos fazer um substitutivo, essa emenda não pode passar assim. Quer dizer, o cara se predispôs, nos ajudou, votou com o fisco, porque o mais difícil é o cara votar com o fisco. Na lei do Simples, eu fui falar com o senador Wellington, falei, Pascoal, sou contra o fisco, não voto com vocês, quero que aumente o limite para 14.400. Eu falei, senador, se isso passar 14.400, Cuiabá vai ficar com 87 contribuintes do ISS-QN. Não era isso, Jubene? Cadê Jubene? Tá. Não é isso, Neide? Nós ficaríamos, se tivesse passado, nós ficaríamos com 87 contribuintes. Eu fui falar com ele, ele falou, cara, não vem nem falar comigo, eu sou contra. Eu quero o limite de 14.400. Deputados. Dos deputados, eu faço aqui um agradecimento especial dos deputados do nosso estado. A Fábio Garcia, ao Sacrete e, por incrível que pareça, ao Ságuas Moraes, que era do PT. Mas toda vez... Não, Pascoal, como é que é isso aqui? Me explica isso. Isso aí já tá... Deputado, por favor, isso aqui prejudica o fisco. Isso aqui diminui a arrecadação do município. O senhor já foi prefeito. E hoje a prefeitura vive, graças a Deus, da sua arrecadação própria. Porque se nós dependêssemos só de repasse, nós estamos liquidados. Apesar de nós estarmos num período de crise, a gente consegue manter a nossa arrecadação. Tá? A nossa arrecadação é uma arrecadação boa, se mantém. Tá? E a cada dia, e a cada ano que passa, o nosso índice de dependência do Estado e da União, ele tem diminuído pouco, mas tem diminuído. E é isso que é importante. Por isso que nós precisamos ter uma arrecadação forte, um fisco forte, tá? E temos que brigar nos projetos de lei. Não adianta nada o cara ser nomeado secretário de Fazenda e não ir atrás dos interesses do fisco. Não adianta, tá? O prefeito está lá, ele tem as intenções políticas. O cara que sentar na pasta tem que ir atrás, tem que brigar, porque senão a gente perde, e perde mesmo. Nesse projeto, se a gente tivesse apoio, aí é que eu falo, se a gente tivesse apoio do Hélito Fagundes, tá? Do senador Hélito Fagundes, talvez teria sido diferente. Sabe por quê? Porque ele era membro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, era o revisor da matéria da Marta Suplicy, só que ele era contra. Ele era contra o fisco. Ele falou, não, vocês estão doidos, esse projeto de vocês... Tudo que a gente defendia no sentido, ele defendia no sentido contrário. Então, assim, eu estou colocando isso para que a gente tenha consciência que nós precisamos dos parlamentares lá para ajudar nas matérias de interesse de natureza tributária. Aumentar a carga tributária hoje, esquece. Não tem espaço para isso. Mas a gente incrementar a lista de serviço, é possível? É possível. Vamos ser criativos, vamos aumentar mais o escopo da nossa abrangência. Né? Vamos tentar mudar alguma coisa, vamos tentar entrar um pouquinho na seara do Estado. O cara da construção civil, não, esse aqui é prestador de serviço, lá atrás ele sempre foi prestador de serviço. Por que ele deixou de ser prestador de serviço? Então, assim, a gente tem que ampliar e nós só vamos conseguir isso com apoio legislativo e com instituições fortes, tá? Como a Abrasf, tem que ser valorizada e tem que trabalhar, porque senão não vai. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês que é fundamental.
No processo parlamentar, nós temos que trabalhar com o prefeito. Prefeito, por favor, liga para aquele deputado que é do seu partido. Pede para ele receber a gente lá. Porque às vezes o cara nem recebe você lá. Vivaldo foi secretário, sabe disso. Tá? O cara só recebe se o prefeito ligar para ele e falar, está indo aí, eu quero que você receba. Aí o cara te recebe. Tá? Isso é de fundamental importante. Gente, eu queria deixar esse recado. Obrigado. Esses projetos todos... um outro detalhe. Quem tiver interesse em acompanhar isso aqui, cadastra lá no Senado ou cadastra na Câmara. Você coloca seu e-mail e vinga a matéria de interesse. Automaticamente, qualquer alteração, ela vem no seu e-mail, você recebe, você consegue acompanhar. Isso é importante, tá, para os auditores, principalmente para os auditores novos, para acompanhar a legislação aí. Correto? Gente, é isso. Muito obrigado. Tá? Eu agradeço aí a oportunidade.